assim a palavra do Senhor, Isaías 41, do 8 ao 20, diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei da extremidade da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendam contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, os caloais, porém, não os acharás. Serão reduzidos a nada, e coisa como nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. E o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de tu um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas, e montes trilharás, e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te glorificará no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei os rios nos altos desnudos, e a fonte no meio do vale. Tornarei o deserto um açude das águas, e a terra seca em mananciais. Eu plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipres, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, e considerem juntamente, e entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Amém? Que Deus, pois, Ele aplique a sua poderosa palavra em nossos corações, irmãos. Um texto muito conhecido, glorioso. Quando a gente lê, a gente respira fundo a saber que esse Deus tão grande e tão poderoso está do nosso lado. Esse texto aqui, irmãos, o livro de Isaías, nós conhecemos, né, o quanto Isaías ele profetizou muito antes de Cristo, 700 anos de Cristo. Ele viu a Jesus ali indo para o Calvário. Ele profetizou várias coisas. O capítulo 1 ao 39 só foi o juízo de Deus para um povo rebelde, um povo que não queria saber de Deus e estava andando erramente diante do Senhor, ao ponto dele dizer: o boi conhece o seu dono, mas o jumento ele não conhece a manjedoura, ao ponto do povo não saber quem é o seu dono. Mas o Senhor é tão maravilhoso que ele ainda nesse capítulo 1 ele fala do convite da graça. Se queres e se ouvires e obedeceres, comereis o melhor dessa terra. O povo que mesmo diante de Deus dá trabalho, mas o Senhor, Ele tem plano. E Ele não desiste do seu povo. Ele levanta profeta desde o Antigo Testamento e hoje ainda não é diferente. Ele levanta profeta para pregar a sua palavra. Porque Isaías a gente conhece o quanto ele pregou a palavra do Senhor. No capítulo 6 ele teve o seu encontro com Deus de forma maravilhosa.
crise que o Senhor chega. Sabe quando é aquele momento que você diz, agora eu estou perdido, Ele me luta com suas crises, mas é nessa crise que Ele chega de forma sobrenatural na minha e na tua vida, porque Ele conhece cada um de nós e Ele sabe da nossa estrutura. E Ele ali com planos de Isaías reconheceu o seu pecado, porque uma vez, irmãos, que a gente vê a Deus, não tem como a gente não passar um raio-x dentro da gente, viu? Não tem como. Isaías até então, no capítulo anterior, ele não estava enxergando quem ele era, mas aquele que teve um verdadeiro encontro com o Pai, ele sabe que ele não é nada se não for o Senhor na vida dele. Ele olha para dentro dele, Senhor, e agora eu estou perdido. O que é que eu vou fazer? Eu vivo no meio do povo impuro, meus lábios são pecaminosos, mas o Senhor está aqui para transformar aquele que é impuro em puro. E os serafins olhou, não tem por isso não, calma lá, você foi escolhido para ser profeta, eu vou te purificar. E ele pega ali o tenaz, vai lá, coloca na boca de Isaías e purifica ele, e depois dessa purificação ele diz, eis-me aqui. O Senhor faz pergunta, né? Quem que vai diante de nós? Quem vai pregar? Porque depois, irmão, do encontro, da purificação, da aproximação com Deus, qualquer um vai dizer, eu estou aqui. Quantos estão aqui diante de Deus? Dê glória a Deus. Porque uma vez que a gente encontrou o Senhor, Ele purificou nossas vidas, não tem como a gente ficar de braços cruzados, vendo a obra para fazer. Vendo o ídolo do Senhor, porque Ele disse, faça o ídolo, Ele deixou uma missão para mim e para você, lá em Mateus 28, vai, pregue, faça discípulo. Por quê? Porque eu vou estar com você até o fim do século. Então não tenha dúvida que Ele vai estar com você diante dessa trajetória. Ele me purificou, Ele te purificou, você teve encontro, não foi para ficar somente no banquinho, glorificando, não, foi para tudo isso, mas para levar o ídolo do Senhor. Porque foi assim que Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor enviou ele, e esse profeta saiu pregando ao juízo de Deus. Muitas vezes a mensagem do profeta não agrada a todos, mas o homem não tem que agradar a homem, o homem tem que agradar a Deus. E ele diante do Senhor, levando o ídolo de Deus, todo o juízo, e quando ele chega no capítulo 40, irmãos, vem a graça do Senhor. Capítulo 40 até o 66 é a misericórdia. O povo passa a ter esperança no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Não há outro. Não podemos nada se não for o Senhor. Só o juízo. Mas no capítulo 40 em diante ele começa a pregar a graça de Deus. E no capítulo 40 ele começa a dizer que o Senhor ele vem. Dê glória a Deus. O Senhor ele vem preparar o caminho. Ele aqui está tratando com João, ele preparando ali o caminho para o Senhor ouvir. Aquilo que é torto ele vai colocar no lugar. Porque o Senhor ele vai adiante, irmão. Nada pode atrapalhar a obra dele, não. Quem pode deter a obra do Senhor? Ninguém. E ele vai seguindo adiante, e após esse caminho que é preparado, o verso 12 vai tratar da majestade do Senhor. Aquele com a palma da sua mão em concha, ele mede a água, irmão. Que Deus é esse? É esse Deus que você serve. Veja comigo o verso 12 do capítulo 40. Diz assim a palavra do Senhor: quem da concha da sua mão mediu a água e tornou medida do céu a palmo? Quem acolheu a terça parte de uma erva em pó da terra e pesou um monte em romana e o seu outeiro em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro e quem ensinou? Ninguém.
Esse Deus tão poderoso que com a concha da sua mão Ele mede a água, está aqui nessa noite. É Ele que te guia 24 horas. É esse Deus tão poderoso, irmão, que o verso 26 vai dizer que Ele chama as estrelas, cada uma com o seu nome, e nenhuma delas Ele veio faltar. Ele chama ela e essas estrelas vêm. Veja comigo o verso 26. Levantai o alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair um exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. Por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só ela vem faltar. Olha o verso 27 que diz: porque, pois, diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao Senhor. Quem foi que disse que o teu direito passa despercebido ao Senhor? O Senhor está atento a tudo. Ele está atento à minha vida, à tua vida, a cada passada que você dá, Ele está vendo. Se Ele tem esse poder de chamar as estrelas, Ele tem o poder em todas as coisas, Ele é a majestade, e Ele não está vendo qual é a tua necessidade, eu quero te dizer que Ele está. E diante de todo esse poder, o Deus eterno que começa a dizer que Ele não se cansa, Ele não se fadiga, os jovens se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor, eles serão como asas de águia que voam, que não se cansam. Aquele que não tem nenhum vigor, é esse que Ele faz um renovo. Você chegou aqui essa noite, não foi porque você quis, não. É porque Ele te trouxe, te renovou nessa noite. Da gente não sai nada, é Ele o renovo. Ele diz assim: nenhum vigor, nenhum. Quantas vezes a gente está em casa e diz: eu estou sem coragem de ir para a igreja, hoje eu não vou não. Você diz assim: hoje eu não vou não, quando vê tu já estás aqui. Eu estou cansada, quando vê tu estás aqui, ainda triste e estás alegre, é assim? Porque essa casa de oração é a casa de renovo. O Pai conhece o Filho e sabe da necessidade. E é esse Deus que dá renovo, esse Deus tão grande, esse Deus que tem todo o poder, que tem o controle de tudo. No capítulo 41, Ele começa a chamar a atenção de todas as nações, porque no capítulo 41, Ele suscita o Redentor para o povo ser liberto. O povo, onde aqui Isaías, ele está profetizando lá na frente, irmãos. Esse livro de Isaías é tremendo. O povo em cativeiro, uma parte do povo, e ele começa a profetizar que Deus está intervindo na situação. A gente conhece toda a história, que Deus ele usa a Babilônia, usa o povo para chicotear o povo rebelde. Porque, irmão, a disciplina do Senhor não é para matar, não. A disciplina do Senhor é amor. É amor, irmão. Se Ele disciplina é porque Ele quer que a gente vá para o céu. Porque se a gente andar do nosso jeito, nosso coração é enganoso. Temos que andar diante do Senhor, aquilo que Ele quer que a gente faça. E o Senhor disciplinando o povo, por quê? Porque o povo precisa reconhecer que Ele é um Deus poderoso. Precisamos olhar para cima e dizer: eu dependo de Ti, Senhor. Ele quer que a gente seja dependente exclusivamente dEle. E Ele disciplinando, mas aqui Ele está intervindo. O povo já está na hora de sair do cativeiro, do castigo. Por quê? Porque tudo tem prazo de validade. Tem calma. Esse processo vai passar. Quando a gente passa por um processo difícil, não é em vão. Por quê? Lá em Romanos diz que todas as coisas são para o bem daquele que ama a Deus e que são chamados para o seu propósito. Quantos aqui querem viver o propósito? Se você quer viver o propósito, você tem que passar pelo processo. Viver o propósito é passar o processo, é o trabalhar de Deus na nossa vida para viver aquele propósito que Ele quer. Mas nada que o Senhor permita vai matar crente, não, vai deixar crente forte, vai deixar crente mais perto de Deus. E Ele começa a suscitar Ciro
irmão, qual é o Deus que é mais forte do que o meu e que o teu? Leia comigo aqui. 41, do 1 ao 7, para a gente entender mais ou menos. Calai-vos, pois, perante mim, ó ilhas, e os povos renovem suas forças. Cheguem-se então e falem. Cheguemos, prenderemos juntos. Quem suscitou o Oriente? Aquele cujos passos segue a vitória. Quem faz as nações e lhe submeteram? E que ele calque os pés os reis, e com a sua espada transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebate. Persegue-o e passa adiante em segurança por uma vereda, e os seus pés jamais trilham. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e o último, eu mesmo. O país do mar viram isto e tremeram. Os fins da terra tremeram e aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e o seu próximo disse: ser forte. Assim o artífice anima o ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bidonga, dizendo: da soldadura está bem feita. Então com prego fixa o ídolo, para que não oscile. Perceba, irmãos, eles diante de um Deus poderoso se assustaram e disse: olha só, o ourives e o artesão se juntam para fazer um ídolo, para se proteger, porque todo ser humano, irmão, ele tem necessidade de algum ídolo para completar a sua alma, o seu medo, a sua ansiedade. Ele estava ansioso e ele precisava de algo para preencher aquele medo dele, aquela ansiedade dele. Porque, irmão, quando a gente fala de ídolo, não é só imagem não, viu, igreja? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. O lugar de Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Mas esse povo aqui, as nações, o Senhor chama e diz assim: vem cá, vamos conversar. Quem são vocês diante de mim? E eles ficaram apavorados e juntaram os dois. Seja forte. Olha que coisa interessante. A união para fazer o mal. Porque a união tem que ser para fazer o bem. Porque esses dois estão se unindo, um fortalecendo o outro para fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor, que é adorar a outros deuses. Vamos fazer, e um olhando, cada um fazendo a sua parte, e disse: olha, bate aqui com prego, porque o ídolo dele precisa de prego, gente, para poder não oscilar. Que ídolo é esse que tem que ser o prego, hein? Para poder se firmar, porque o nosso Senhor, ele firma o fundamento da terra. O nosso Deus é aquele que tem o universo na sua mão, é aquele que tem todo o poder. E esse povo precisa de um ídolo, e precisa de um martelo para bater o prego. Que ídolo é esse? Diga assim: o nosso Deus é bem maior. E é esse Deus, irmãos, que ele chega e chama no verso 8, que a gente leu. Ele dá uma chamada assim, ele tira a visão desse povo rebelde, dessas nações que estão com medo, e ele passa a olhar para o povo que é dele, escolhido dele. E ele diz assim no verso 8: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu te elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem eu tomei da extremidade da terra e te chamei dos seus cantos mais remotos, a quem eu disse: tu és meu servo, eu te escolhi e eu nunca vou te rejeitar. Esse Deus, nós somos filhos de Abraão também, irmãos. Essa promessa aqui não é só para o povo de Deus, não. Essa promessa está lá em Gênesis 12, quando ele diz que todos que creem em Abraão, a fé de Abraão, quantos creem aqui? Pai, nós somos o filho de Abraão, porque foi de Abraão que saiu a descendência de Cristo Jesus. E é em Cristo Jesus é que nós estamos aqui
noite. A promessa veio de Abraão, através dele veio a Cristo Jesus, e é Cristo Jesus que nos trouxe nessa noite. E nós somos esse descendente também. Eu que te chamei das mais extremidades da terra. Eu nem sei de onde foi que Deus te chamou. Porque pense, irmão, de onde foi que Deus me chamou. Cada um com a sua história, que Deus ele marcou encontro comigo e contigo. Ele te chamou daquele lugar mais remoto, daquele lugar mais longe e distante. Ele te chamou e ele disse: tu és meu, tu és meu servo, tu és meu, tu és meu e eu sou o teu Deus. Eu te elegi. Esse Deus ele é tremendo, irmãos. Quando a gente passa a meditar nessa palavra, ele começa a dizer assim: olha, não fique preocupado com o que está acontecendo. Por quê? Porque eu sou teu Deus. Fui eu que te chamei da mais extremidade da terra onde tu estava. Fui eu que te chamei. Você está aqui para fazer a diferença na face dessa terra. E quando ele começa ali a consolar, porque é um texto de consolação, é um texto de fortalecer a alma de crente, e ele começa a dizer: não tenha medo. Porque quando a gente tem medo, irmãos, é porque é algo que é maior do que a gente. Quando a gente está com medo, é porque é alguma coisa que está fora do nosso controle. Aí vem medo, vem ansiedade, porque é comum que isso aconteça. E por que será que o Senhor na Bíblia ela tem 365 vezes essa palavra? Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. É uma promessa diária, todo dia. Por que eu não vou ter medo? Porque eu sou contigo. Eu estou do teu lado. Aonde você estiver, eu estou do teu lado. Eu quero abrir um parênteses aqui. Moisés, lá no capítulo 33, ele rogou a presença do Senhor. Mas aqui, esse povo, Deus está dizendo: eu sou contigo. Porque ali Moisés, ele diante do quadro que a gente conhece aquela história, através de Moisés, o povo via aquela nuvem e eles temiam aquela nuvem que era a presença do Senhor. E através de Moisés o povo temia e adorava a Deus. Porque aquele que tem a presença de Deus é que faz toda a diferença. Você nem precisa abrir a sua boca. Tem gente olhando para você e dizendo assim: ela é diferente. Ele é diferente. E se curva e teme a você. Não é porque você quer, não. É porque você tem a presença. E diante desse quadro aqui, irmãos, Deus ele não está dizendo que não vai ficar, ele está afirmando. Ele está afirmando: eu sou com você. É uma promessa diária. É a providência de Deus na minha e na tua vida. Quando ele diz: eu sou contigo, não te assombre. Irmão, o medo paralisa. O medo deixa a crente parado. O medo deixa a crente com receio. O medo, tem crente, irmão, que não dá uma passada porque está com medo. Eu quero te dizer que tira o medo nessa noite. Porque quando a gente ora, traz uma tranquilidade na nossa alma. Se você está com medo, eu quero te dizer nessa noite que ore um pouco mais. Ore de intimidade, feche a porta do seu quarto em secreto, porque em público ele vai te honrar. Esse medo ele vai ter que bater em retirada, porque o medo é comum de bater nos nossos corações. Assim como Josafá se prostrou quando disseram assim: olha, está vindo aí uma grande multidão. A Bíblia diz que ele tem medo. Irmão, é comum ter medo, mas o medo não pode ficar, não. O medo vai ter que bater em retirada. Porque se você crê que o Senhor Todo-Poderoso, que a gente lê a majestade dele, a grandeza dele, no capítulo 40, ele mostrou como ele era, e diante disso ele está dizendo: eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Não tenha medo, não fique assustado. Porque muitas vezes a gente olha o quadro, irmão, diante de alguma situação, a gente se assusta.
Mas eu quero te dizer que crente que tem um relacionamento com Deus, ele se assusta, mas ele não mostra, viu? Tem gente que nem entende o que é que você tem. Tem gente que olha assim e faz assim, não tem problema não. Eu acho que esse pastor não tem problema não, nem parece, só vem cantando, louvando, adorando. Só quem sabe da tua vida é Deus. Quando muitas vezes a gente chega na casa do Senhor, o coração, quem sabe é Deus. Mas é Ele, irmão, que dá essa calma. É Ele, irmão, que dá essa confiança. É Ele que diz assim, olha, eu estou contigo. Olha, eu vou resolver para você. Olha, eu te ajudo, que Ele diz aqui, ó. Eu vou te fortalecer, Ele falou. Eu vou te sustentar. Quando a gente escuta essa palavra, é aquela calma no coração e diz, estou vendo mais nada. E tem gente que olha e faz assim, parece que fulano não tem problema. Ou até mesmo, olha, vê o teu problema e diz assim, ela não está nem aí para esse problema, não é? Como é que ela só continua indo para a casa do Senhor? Só vive rindo. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. É esse Espírito. A nossa alegria não vem das coisas daqui. A nossa alegria vem do Pai. Por isso que o mundo não entende o crente. Eu já vi gente dizendo assim, esses crentes são meio doidos. Mas a Bíblia diz que o doido não vai errar o caminho. Ele sabe para onde vai. Tem uma Canaã celestial esperando por mim e por você. Rua de ouro. Deixa o doido por Jesus, irmão. Eu e você é doido por Ele. Deixa as coisas acontecerem. Porque, irmão, quem olha para o alto não vê as coisas daqui, não. Porque quem foi que disse que não vai ter aflição? Porque esse evangelho eu não conheço. O evangelho que eu conheço é aquele que diz assim, o próprio Jesus. Ele diz, olha, eu tenho dito todas essas coisas. Que coisa, irmã? Eu tenho dito todas essas coisas para que tenha paz em mim. Porque no mundo tu tereis aflições. Mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você que está em Cristo vai vencer também. Precisamos, irmão, entender essas palavras para que a gente venha ter paz. Porque tem gente que está sem paz é porque está faltando alguma coisa. É leitura da palavra, é a oração, é a comunhão com Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Quando a gente tem esse relacionamento, irmão, a gente entende que Ele está do nosso lado, independente do que você está passando. Porque, irmãos, pode vir aflição, mas toda aflição tem prazo de validade. Porque deixa eu te dizer uma coisa, ela vai chegar, ela vai embora, mas depois vem de novo e vai embora de novo. E a aflição é até a vinda do Senhor. E é até a tua ida. Porque precisamos entender essas coisas. Esse mundo já é maligno, mas nós estamos aqui para ser a diferença. Esses ídolos que Deus chamou a atenção, e Ele virou para o povo dele dizendo, você é meu. Glória. Não tenha medo. 365 vezes é uma ordem divina nessa noite. Não tenha medo. Sou eu que te sustento. Sou eu que coloco comida na tua mesa. Sou eu que te renovo todo dia. Sou eu que trago para casa do Senhor. Sou eu que te dou o alimento, que dou o sustento. Sou eu, o Senhor, a providência da tua vida. O Senhor também é livramento, quando Ele falou aqui, ó. Todos que são indignados contra ti vão perecer. Irmão, é perda de tempo alguém levantar para o povo de Deus. Por quê? Porque nós somos a menina dos olhos do Senhor. Quem é o maluco de mexer naquilo que é de Deus? A menina dos olhos do Senhor. Mas ainda assim tem quem se levante. Mas só tem dois caminhos: levanta e cai. Porque não tem outro jeito. Então o crente que entende isso, irmão, só tem que vigiar e orar. Continue vigiando e continue orando. Porque quem está com você é maior do que quem está lá fora. Nós estamos lado a
Senhor. O salmista diz lá no Salmo 124: se não fora ao Senhor, irmão, nós seríamos engolidos vivos. Mas é Ele do nosso lado. É Ele que está lado a lado conosco, vendo tudo. A Bíblia diz que Ele se inclina no seu trono e Ele vê toda a terra. Ele vê quando você se deita, Ele vê quando você se levanta, Ele vê quando você vai para o trabalho, Ele vê quando você volta, Ele vê todas as coisas. Ele está inclinado vendo tudo, e Satanás ele pode planejar, mas não toca, porque aquilo que é do Senhor ele toca. Porque Jó foi assim. Jó teve uma reunião no céu, né? Tem visto, meu filho Jó? Satanás também, né? Dá tudo a ele, porque Satanás é sempre assim, apontando. O negócio dele é apontar. Mas o Senhor sabia quem era o coração de Jó. O Senhor sabia quem é o teu coração. Jó se desviava do mal. Jó procurava agradar a Deus. E o Senhor estava sempre do lado de Jó. A gente conhece a história. Deus permitiu tudo. Mas o final foi tudo em dobro. Porque tudo que acontece tem prazo de validade. E o final das coisas é melhor do que o começo. Eu quero te dizer que o final está chegando nessa tua história. O final está chegando porque Ele conhece a tua estrutura. E ainda que você passe pelas águas, Ele vai passar contigo. Ainda que você passe pelo rio, Ele não vai submerger. Ainda que você passe pelo fogo, a chama vai bater em você, mas você não vai sentir arder na tua pele. Eu não sei o que você está passando no momento. Eu quero te dizer que grande eu sou está com você. Lado a lado. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá. Todos ficaram abismados. Como assim? Não foram 3 amarrados, mas eu estou vendo 4. Tem um branco lá com a aparência de um anjo. E ele está solto, passeando. Como é que a gente vai passear no fogo, irmão? Como é que vai passear, louvar, glorificar? É Deus, é o quarto homem. É o quarto homem na tua vida. Porque, irmão, a gente passar por situação, a gente ter o Senhor não quer dizer que estamos isentos das situações difíceis, não. Porque quem prega esse evangelho, irmão, não existem. Todos os profetas, muitos aqui passaram por situações difíceis, mas o Senhor estava com eles. Assim como é você, eu não sei o tempo que você está passando, eu quero te dizer que o que você está passando, o quarto homem está com você. E o interessante é que muitos grandões ali ficaram abismados. Porque tem gente que está olhando para você e você não está nem sabendo. Porque existe uma tão grande nuvem de testemunho olhando para mim, para você. E dizendo assim: como é que ela aguenta, hein? Como é que ele está aguentando, hein? Mas nem fala nada. E fica calado. E só fica adorando, só fica glorificando. É só loucura naquela casa. Tu pensa que o povo não está olhando a tua vida, não é? Então continua glorificando. Continua orando. Continua marchando na face dessa terra. Continua glorificando o nome do Senhor. Porque Ele é um Deus poderoso. E Ele pode mudar o quadro dessa situação. Porque é interessante, irmão, que o verso 14, para a gente meditar aqui, estamos já encerrando. Que hora é, pastor? 9, né? Falta 5 minutos. Para a gente encerrar, o verso 14 diz assim: não tem mais, ó vermezinhos de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâmpada dupla. Os montes trilharás e moerás, os outeiros reduzirás a palha. Irmãos, observe. Esse povo, esse vermezinho, esse povinho,
era que o inimigo de Israel costumava chamar, não dava nada para o povo de Deus. É diferente hoje. O povo olha para a gente, saiu, não vendo nada. Só vive na igreja, mas não vejo nada. É um povo coitado. Esse povo, esse crente não é nada. É assim. Os outros olham para a gente e tratam a gente com desprezo. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus é aquele que trata a gente com amor. Porque quem despreza o dele, ele abraça. Ele abraça os desprezados nessa noite. E aquele que o mundo não dá nada, é aquele que ele disse: eu vou fazer de você um trilho novo. Aquele trilho armado, sabe? Aquela que tem dupla face, que sai cortando tudo, irmão. O oteiro, não é o oteiro, é o inimigo. O inimigo está pensando que tu não tem dom. Mas você tem dom. E que a força vem do Senhor, irmão. Aqueles que acham que eu e você não é nada, até mesmo você pensa que está fraco, porque muitas vezes a gente olha para a gente e fala: eu estou fraco, Senhor. Meu Deus, como eu estou fraco, eu preciso de ti. Ainda bem que você precisa. Ainda bem que você reconhece suas fraquezas. Porque Paulo disse isso em Coríntios. Ele disse: olha, eu me alegro quando eu estou fraco. Eu me alegro quando eu estou passando por aflições. Sabe por quê? Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque a nossa força não vem da gente. A nossa força vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. O renovo vem do Senhor. Quando você pensa que está fraco, eu quero te dizer nessa noite: você está sendo esse trilho cortante. Esse trilho que ninguém dá nada, mas esse trilho que está limpando a situação, e Deus vai te dar vitória nessa situação. Deixa quem quiser que não dá nada a você, não tem problema não. A gente tem um que nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. E ele está dizendo aqui que os necessitados vai precisar de água. Aqueles que não têm nada, ele é o Deus provedor que está essa noite. É aquele que o sedento, ele disse que o deserto ele vai fazer manancial. Você não tem nada, está deserto, eu quero dizer que vai ser manancial essa noite. É aquele que do nada ele faz tudo. É aquele que ele traz à existência aquilo que não existe, porque ele é um Deus todo-poderoso. E ele está aqui nessa noite para dizer o que ele está te faltando. Porque eu sou um Deus que proveu a tua vida. Eu sou um Deus que desde o ventre da tua mãe eu já te escolhi. E a prova desse amor está lá em Romanos capítulo 8, irmãos. A gente vai encerrar com esse Romanos capítulo 8, 31. Vamos lá para a gente encerrar. Romanos capítulo 8. Aleluia, glória a Deus. É a prova que o Senhor nos ama verdadeiramente. Quem é que vai nos separar do amor de Deus? Quem? Nada vai nos separar do amor de Deus. A prova e a certeza do amor de Deus. 31 ao verso 30 diz assim, ó. Ao verso 39, perdão. Quem diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? A perseguição? A fome? Ou a nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Porque em todas essas
somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o que há por vir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem a qualquer uma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí eu quero fazer uma pergunta: quem disse que Deus não está do teu lado? Quem é que vai separar esse Deus maravilhoso das nossas vidas? Só tem uma coisa, irmão, que vai nos apartar do Senhor: é o pecado. Porque o pecado agride a Deus. Deus, ele não suporta. Mas enquanto a gente estiver dependente dele, pedindo a misericórdia, gemendo e clamando a sua presença, eu quero te dizer que não vai faltar a presença dele. E é a presença do Senhor é que vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. Precisamos todos os dias dessa presença, porque o capítulo 7, irmãos, é Paulo dizendo o que é que eu vou fazer quando ele está na carne, ele dizendo, né? Quando eu quero fazer, o que é para eu fazer eu não faço, mas aquilo que é para eu fazer, eu faço. Porque, irmão, quando a gente não tem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos ter esse domínio. Mas o Senhor em mim e você, porque o capítulo 8, o Espírito Santo, ele flutua, ele dá a vitória ao crente na carne, ele dá a vitória ao crente no Espírito. Porque se o crente está no Espírito, ele está com aquele que é maior do que todas as coisas. Porque no capítulo 8 é só vitória, porque é a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida. Porque enquanto você andar no Espírito, você vai ter vitória. Porque ele diz: o que daremos ser? Se Deus é por nós, quem é que vai ser contra nós? Vamos fazer uma pergunta diferente agora. Se Deus for contra a nós, irmão, quem é que vai ser a favor da gente? Ninguém. Então que a gente possa ter essa certeza que o Senhor, ele está 24 horas comigo e com você. Ele não pisca os olhos sobre a minha vida e sobre a tua vida. Mesmo que muitas vezes no silêncio você deve dizer: eu não estou escutando o Senhor falar, faz tanto tempo que eu não estou vendo a manifestação do Senhor. Mas eu quero te dizer que o silêncio de Deus é o trabalhar do Senhor na tua vida. Confia no Senhor, que Ele está do teu lado. Ele nunca vai te rejeitar. Ele nunca vai te desamparar. Ele jamais, nenhuma ação da natureza, da criação, vai separar a mim e a você do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Amém.